Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro, onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre as coisas de Deus, as coisas de Jesus. Vamos falar sobre o Evangelho, que é uma coisa que traz muitos benefícios para todos nós. Todos nós que eu digo, vocês e nós que estamos aqui na mesa e o pessoal também que está aqui na rádio. É com muita alegria que toda quarta-feira a gente possa não discutir, mas principalmente entender as leituras que nós fazemos a respeito, de que forma que a gente pode aproveitar essas leituras. Então essa é a finalidade do Evangelho no Lar, que a Rádio Fraternal leva ao ar todas as quartas-feiras, 20 horas. Sério, Jefferson? Correto. 20 horas em ponto, você pode sintonizar, né, Daniel? Sim. Ligar a TV e você vai ver a gente aqui falando a respeito do Evangelho no Lar. E por falar em Rádio Fraternal, gente, entra aí no nosso site, .net.br, www.fraternal, e dá uma passeada aí, tá? Envie o link para pessoas do seu grupo, do WhatsApp, LinkedIn, enfim, o Instagram, né? Estamos no Instagram, né, Jefferson? Acessa lá e você vai ver quanta coisa bonita que tem lá na rádio. Tem músicas, tem palestra, tem o Evangelho, tem gente bonita como a gente, tá bom? Então acesse lá para que vocês possam realmente lá usufruir de tudo que a rádio oferece. E vocês vão se apaixonar com certeza pela rádio, tá bem? Meu nome é Paulo, eu vou fazer a condução do Evangelho. Estou acompanhado aqui de quem? O Daniel, que vai fazer a prece inicial, né, Daniel? Sim. E o Jefferson. Olá, é um prazer estar aqui. Legal, Jefferson. O Jefferson vai fazer a prece e a vibração final. Adiantando o tema para vocês, nós vamos falar do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a sua direita. Olha que tema legal. Qual é o item? O item é o 19, ele diz assim, instruções dos espíritos. Ele fala, os órfãos, o benefício pago com ingratidão. Muito legal esse tema, tá? Então vamos preparando aí para a gente bater um papo, todos nós juntos nesse tema aqui. Daniel, então, vai fazer a nossa oração inicial. Vamos então nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a Mãe Maria, que sempre nos conforta e consola, agradecendo a oportunidade da nossa reunião, de nos encontrarmos com o mesmo propósito, com os pensamentos voltados para o aprendizado, com os pensamentos voltados para a introspecção que fazemos em cada um de nós, analisando a nossa conduta e aquilo que Jesus nos ensina através do seu Evangelho e vendo o quanto disso estamos colocando em prática e o quão distante estamos dessa evolução tão abençoada que Ele nos propõe, como é o ensinamento dos seus evangelhos, das suas parábolas, dos seus ensinos. Esse é o propósito da vida, esse é o propósito que nós temos a seguir dessa progressão. Então, agradeçamos a Deus por essa oportunidade, pelo dia que vivemos, pelo dia que passamos, pela semana que se findou e por essa que se inicia. Vamos agradecer a saúde, agradecer a nossa reunião aqui mais uma vez e rogar a Deus o que nos for concedido de lucidez para acolhermos o máximo possível do que será lido, do que será aprendido e na nossa discussão, na nossa conversa espiritual aqui, juntos os nossos amigos espirituais, para que assim gravemos tudo isso e assim coloquemos em prática. E para iniciar, como Jesus nos ensina, onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome ali, Ele estará, nessa certeza, nessa sua presença, façamos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, e o Daniel vai fazer a leitura, tá bom, Daniel? Isso, perfeito. Vamos lá?
é o item 19, né? O capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Item 19, que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem com medo de encontrar ingratos. Resposta ao Guia Protetor, 6.862. Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo-se de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosse recompensado pela sua gratidão. Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício, momentaneamente esquecido, não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhais para vós, e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida noutra existência, aceitando mesmo, frequentemente, uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis então toda a verdade desta máxima: um benefício jamais se perde. Mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que, na vida presente, nos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Muito bem. Um texto que merece reflexão. Daniel, Jefferson, eu me recordo que no Evangelho passado, a Cátia, quando esteve aqui, ela falou sobre a paciência, né? E ela citou uma passagem ali, ela falou sobre o quanto a gente deve refletir sobre o que falamos, né? Tem uma lição lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição 77, que justamente o tema é convém refletir. Esse texto ele foi tirado da Epístola de Tiago, onde Tiago fala assim, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Foi o que a Cátia disse aqui. Você precisa primeiro filtrar, né? Eu me lembrei desse texto e eu trago para a nossa discussão de hoje. Será que não convém refletir que, às vezes, no anseio de estarmos ajudando as pessoas, estamos demonstrando o quanto somos egoístas? Porque é contraditório o texto. Ele está me dizendo o seguinte, você está ajudando, mas você pode estar demonstrando o quanto você é vaidoso, quanto você é egoísta. Como é que fica essa contradição? Você faz para receber o teu reconhecimento, né? Eu estou dizendo que, às vezes, podemos estar ajudando, mas eu posso estar dizendo para você o quanto você é egoísta. Como é que a gente lida com isso? Sim, vamos trazer então, eu estava lendo e fui lembrando daquela passagem onde Jesus encontra-se com 10 leprosos e ele os cura e só um dos 10, só um que retornou para agradecer. Isso. Né? Jesus em nenhum momento ali, ele questionou ele fez uma leve pergunta, e os demais? Os demais seguiram. E tudo bem, mas ali ele só demonstrou, ele não quis humilhar ninguém com
a capacidade que ele tem, a alta moral que ele tem, ele poderia, mas não é esse o propósito dele. Isso, exatamente. Não é o propósito dele. Não é o propósito dele. Ele só perguntou, e os demais? Isso. Seguiram. Né? Então, um que voltou, ali ele fez a lição. Ali ele fez a história. Né? Então, você perguntar agora se a gente está demonstrando egoísmo, vai da interpretação, da leitura que cada um faz, no sentido de como eu faço essa benemerência. Se eu faço esperando reconhecimento, ela perde a validade. É como eu costumo dizer quando a gente entra exatamente no capítulo 13, que a mão esquerda não sabe o que faz a direita. Caridade com flecha é vaidade. Ele perde a validade, né? Não adianta você querer o status, a nobreza, a caridade ela é humilde, a caridade ela é simples, ela engloba muitas virtudes das quais nos faltam. Fazer a caridade para nós é difícil, mas fazer dessa forma plena que é ensinado aqui é a mesma coisa que pegar aquele outro texto do Evangelho, onde ele diz o quê? Chame para o seu banquete os estropiados, os mendigos, os doentes, chame aqueles, porque esses não vão te... É um teste. Em que sentido? Eles não vão poder te retribuir. Você vai conseguir fazer a benemerência para eles? Desimpedida, totalmente sem esperar troca. No Evangelho está repleto de exemplos assim, né? Isso também me remete a uma outra passagem muito interessante, que é do óbolo da viúva, onde Jesus estava com seus discípulos observando aquela fila, que era uma fila de doações, e aqueles milionários da época ficavam colocando um monte de moedas no gasofilácio, que era projetado justamente para fazer barulho. Para ver quanto que aquela pessoa tinha de poder. Então ficavam lá debulhando lá suas moedas naquele gasofilácio, e Jesus observava e disse para seus discípulos: observe aquela mulher na fila. Uma mulher simples, humilde, que não fazia parte daquele contexto, pelo menos parecia não fazer parte. E quando ela chega, ela deposita apenas uma única moedinha. Ela deu o que ela tinha. Ela deu o que tinha. E Jesus dá o seu exemplo e faz a sua lição dizendo que o que ela deu de coração, sem nada cobrar. Sendo que aqueles que estavam ali estavam doando para se engrandecer, para se mostrar quanto são poderosos e o quanto eles são mais importantes, né? Então, aí é um exemplo maravilhoso, né? E aí que nem você falou da reflexão, veja só o contexto. Ele usa quem? Uma viúva, aquela que está sozinha, que já está desamparada. Era escória. Exato, ela já está desamparada. Então, olha só, ela vai lá e abre mão, o único recurso que ela tem, ela abre mão e entrega. Sem nada esperar exigir. Ô Jefferson, eu trago isso para uma coisa bem atual que você conhece e todo mundo que está aqui na rádio conhece. A Rádio Fraternal tem uma função social muito importante. Até estamos divulgando aqui que nós arrecadamos muitas coisas aqui e a rádio faz uma distribuição, né, para os locais mais necessitados, sem fins religiosos, lucrativos. Jefferson, ou o William que está aqui, ou você, que a gente faz a distribuição, alguém já chegou aqui e falou muito obrigado para vocês e vocês ficaram preocupados em não ter... ninguém falou obrigado pelas doações? Não existe esse hábito, né? Não existe esse hábito mesmo, porque também, como nós estamos falando de caridade, nós também não fazemos isso esperando absolutamente nada. Até para trazer para o tema. Não fazemos isso esperando nada, fazemos até por obrigação, né? Por obrigação pessoal, obrigação moral. Mas se te agradecem, tudo bem. Se nos agradece... O agradecimento é do coração. Com certeza. Existe uma frase que é muito bonita, que diz assim: fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Então, por mais que você não receba um muito obrigado, nas suas mãos vão ficar o perfume daquilo que você fez. Então, nós somos beneficiados de qualquer forma. Quando você pratica um bem, você é beneficiado, independente do retorno que você tiver. Talvez a compreensão, como você falou, a compreensão do bem que eu faço é o bem para mim mesmo. Talvez a retribuição não venha aqui, né? Como está dizendo. Não, com certeza não vem aqui, né? Não, mas nem deve ser esperado aqui. Mas quantos de nós já não ouvimos nossos pais, nossos avós, até mesmo muito próximos a nós, depois de tudo que eu fiz para você? E talvez ali, como diz, é um teste para ver se você não vai te agradecer
Vamos ver se o Daniel e o Jefferson realmente É assim que você me paga. Olha, não vou fazer mais a caridade porque nunca recebi um agradecimento. É a perseverança da fé, como ele diz aqui. Eu paro de fazer o bem. Esse é o perigo, né? Mas é a perseverança da fé que ele está falando, é isso que você... São os desafios. A gente, não adianta você amar só o filho, só o cônjuge, só a mãe, só o pai. Você tem que expandir esse amor. É aí que é o desafio. Então você fazer e receber a ingratidão, o teste é para você. Né? Como o Divaldo disse, quando o mendigo perguntou para ele que ele jogou a comida de volta para o Divaldo, e o Divaldo não reagiu, mas o mendigo perguntou, quem é Deus para você? Ele falou assim, Deus é aquele que me testa. E é exatamente isso. Sem envolver política na conversa, mas lembrando que recentemente tivemos eleições, a gente percebe que nessas épocas de eleições todo mundo fica bonzinho. Todos ficam muito bondosos, né? E a gente percebe claramente ali que o interesse não é ajudar apenas, o interesse é aparecer, né? É se mostrar e ser lembrado, né, de alguma forma. Mas também, o que eu queria dizer, não é só isso. Aquilo que ele está fazendo o bem, sim. Está fazendo o bem. Não para ele, sim, mas ele está fazendo o bem. Então, aquele que dá esperando algo, talvez não tenha essa recompensa, não vai sentir o perfume que vai ficar nas mãos dele. Porém, aqueles que eles ajudaram vão ser agradecidos, porque eles vão ter aquilo que precisavam. Você faz um bem maior para você e não para ele. Sim. Quem está recebendo mais é você. Com certeza. Então eu acho que o texto ficou claro, né? Que são testes na nossa vida, né? Volto a falar de quarta-feira passada, onde a gente falou sobre a paciência, né? No Evangelho. E hoje estamos testando exatamente o nosso orgulho. Sim. É mais ou menos isso. E vocês, o que acharam desse tema? Eu acho que é interessante vocês colocarem também a opinião de vocês, para que a gente possa aqui, né, fazer um bem bolado, chegar numa conclusão ou não. Participem das nossas discussões, é muito importante vocês darem as suas opiniões, tá bom? E não esqueçam que nós falamos aí do trabalho social que a Rádio Fraternal tem, né? Nós aceitamos aí as doações, né, de qualquer tipo de coisa que possa realmente ajudar os mais necessitados, tá bem? Entre na rádio também para saber a respeito dessa questão social da rádio. Nós vamos agora finalizar. Antes de finalizar, o Jefferson vai fazer a nossa vibração. Com o coração tranquilo, com um pouco mais de aprendizado depois da leitura desse texto, vamos agradecendo aqueles mais próximos a nós, que são os nossos amigos espirituais que estão sempre conosco, sempre nos intuindo, mesmo que nós às vezes não percebamos, porque não estamos conseguindo entrar nas mesmas faixas vibratórias, mas eles estão sempre lá insistindo para que a gente possa seguir os passos melhores possíveis, nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras. Agradecer a eles por essa companhia diária. Vamos elevar também os nossos pensamentos à Mãe Maria, que sempre com muito carinho nos abraça, nos perdoa quando nós achamos que pecamos, né? Porque muitas vezes nós achamos que pecamos e somos perdoados sempre. E sabemos que o perdão tem que vir de nós mesmos. Quando nós percebemos que fazemos algo errado, como usando o nosso orgulho, quando queremos explorar a fraqueza do próximo. Vamos também elevar o nosso coração e nossos pensamentos a Jesus e agradecer por os exemplos maravilhosos que Ele deixou para que nós pudéssemos estar aqui hoje, tentando ao menos aprender um pouquinho mais. Muito falhos ainda, com muitos erros. Temos às vezes a impressão que nós conseguimos entender o que está escrito e o que Ele fez, mas nós não conseguimos ainda executar, muitas vezes. Mas sabemos também que a perseverança é muito importante. E essas reuniões nos evangelhos que fazemos, nos seus lares, nos nossos lares,
nos lembra sempre, toda semana, de quanto nós devemos continuar o nosso estudo, nosso aprendizado, nossa tolerância, nossa paciência, nossa resignação, para que nós possamos ser um pouquinho melhores a cada dia. Agradecidos que somos, nós pedimos a licença de encerrar o nosso Evangelho no Lar da noite de hoje, esperando poder estarmos reunidos aqui novamente na próxima quarta-feira, continuando o nosso estudo, para que possamos nos lembrar toda semana do quanto é necessário a prática do bem, da caridade, do amor ao próximo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Ok, estamos chegando mais uma vez aí ao final de mais um Evangelho no Lar. Esperamos que vocês tenham gostado, né? Contribuam, reforço, acessem o site, divulguem o nosso site para que mais pessoas possam entrar em contato e também participar dessas maravilhas que a Rádio Fraternal apresenta, ok? Fiquem na paz de Deus e na luz de Jesus e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Até logo. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.